Brasil ele tem umas ineficiências tão absurdas que é essa. Você chega a pagar um imposto, você tem ali uma empresa que tá dando prejuízo de 100 milhões. Aí você paga uns impostos tudo. Aí o Brasil te fala, ih, velho, foi mal, cobrou os impostos errados aí. Aí ele vai ter que te devolver o dinheiro. A taxa de juros sobe toda hora, cara. Você vai fazer uma dívida ali, você tá pegando uma dívida pra 5 anos, você não sabe quanto você vai pagar, não. Não tem como. A pós-fixado é loucura. Delírio, tem delírio. Imagina o cara que emitiu a CDI mais 4 ou CDI mais 5 lá em 2021, que o CDI tava 2. Hoje ele emitiu pra 10 anos. CDI mais nabo. Ele tá tomando de nabo Imagina agora. isso não. Vamos lá, vou te dar uma imaginação melhor. Vou te dar uma imaginação muito mais gostosa. Você imagina o cara que emitiu a dívida. Primeiro, antes disso, tava a 14 ou 13, e aí foi a 2 a Selic, porra. Não. Puta competitividade legal. O cara emite uma dívida quando a... Como é que não xinga? A Selic tá a 13%, vem um problema, cota, a Selic vai a 2. O seu concorrente emitiu dívida a 2, você emitiu a 13 aí, ó. Parabéns. Profissional. E aí você faz o quê? Ele vai saber o quê agora? Ele tem que aprender a prever o futuro agora para poder emitir dívida no país? Então, nesse sentido, uma pela outra ali até que não fica tão ruim, não. Pera aí que tem... O CEO da Azul mesmo, ele, no valor econômico, ele trouxe essa curiosidade. Ele pagou 160 milhões, ele falou, como empresa, né? E passou poucos anos, foi para 1,6 bilhões só em despesas com juro. Não, então absurdo. isso, obviamente, vai... Não, quebra todo mundo, quebra todo então... mundo. Não tem espinhaço que aguente isso não, cara. Não tem empresa sólida que aguenta um custo de dívida que multiplica por 5. Como é que você faz isso? Eu tomo um empréstimo com você. Nem a agiota. É verdade, nem a agiota cobra isso. Que isso? Eu tomo um empréstimo com você num ano, no outro ano você multiplicou a dívida por 5. Na agiotagem. É 3% e o agiota, você ainda tem o agiota que só bate. O evangélico. O agiota evangélico, isso aí não tem. O Bruno Tume falou assim, dúvida, com tanta loucura de imposto, não vale a pena enviar o dinheiro pro exterior e investir por lá? Cara, pior que lá também mexeu no tributo, né? E você mexeu no IOF, etc, mas não só isso. E outra coisa, um ponto que as pessoas não entendem, o maior problema do Brasil é que a gente tem uma tributação mal feita. O problema não é nem o tributo, vou te explicar, meu lindo. Se a gente tivesse um tributo em cima, por exemplo, do lucro das empresas, nossa, você já resolvia tanto problema no Brasil, mas não. O tributo do Brasil é quando a nota fiscal. Aí você emite a nota fiscal, você paga sei lá que tanto de imposto, aí o governo cobrou imposto indevido, às vezes você teve prejuízo, aí daqui uns anos você tem que renegociar e ele te devolve o dinheiro. Cara do céu, dá vontade de bater no Brasil, não tem como. Vou presumir quanto de lucro você teve aqui pra eu te cobrar. Se o Brasil fosse uma pessoa, você tinha que agredir. É isso, não tem mais diálogo. Raul, você acha que não tem diálogo? Não. É um tipo de pessoa que você tem que agredir. Não tem mais. Se fosse uma pessoa, um ser humano, você tinha que agredir. O Brasil ele tem umas ineficiências tão absurdas que é essa. Você chega a pagar um imposto, você tem ali uma empresa que tá dando prejuízo de 100 milhões. Aí você paga uns impostos tudo. Aí o Brasil te fala, ih, velho, foi mal, cobrou os impostos errados aí. Aí ele vai ter que te devolver o dinheiro. Não era mais fácil cobrar em cima do lucro essa porra? Não é não. Porque aí, por exemplo, você fala, o imposto sobre dividendo, o Brasil não tem. As pessoas falam, já viu o Ciro falar, somente o Brasil, uma pequena Estônia, não cobra imposto. Cara, ninguém aguenta mais Estônia. Somente o Brasil, a pequena Estônia não cobra empresa. Dá bilhão. Aí ele vai falar. Aí você pensa, pô, o Ciro tá certo, cara. Somente o Brasil, não é possível que o Brasil e a Estônia tá certo e todo o resto do planeta tá errado. Aí você vai olhar a líquida tributária do Brasil, você fala, é possível, então o Brasil ninguém paga imposto, por isso que é um oba-oba danado, sabe o quê? Aí você vai olhar no mesmo ranking, o Brasil tá o país, o segundo país do planeta Terra que mais tem imposto sobre empresas. Mas você fala, mas não tem imposto sobre dividendos, o que acontece? Ele cobra imposto em cima de tudo, do faturamento, dos funcionários, do caralho de asa. Aí, a empresa que não deu certo e a empresa que deu certo, elas pagam a mesma quantidade de tributo. Só que a empresa que não deu certo, ela não tem chance de dar certo, porque já estão cobrando imposto dela. De tributo que não tem como ela funcionar. Às vezes é por isso que ela dá errado. Aí ela quebra e deixa os trabalhadores sem negócio, o país sem imposto, etc. Aí não faz sentido nenhum. Aí começa uma discussão. Vamos cobrar imposto sobre dividendo. Toda vez. Paulo Guedes começou essa discussão. O Haddad começou essa discussão. Meirelles. Toda vez que assume o novo ministro da Fazenda, ele chega com a pastinha. As 115 medidas dele, a pastinha rosa. Ele fala assim, eu vivo no mundo da Hello Kitty, agora eu vou botar pra funcionar. Aí ele vem com essa pauta. Daí ele descobre o Congresso. Aí ele começa. Que agora eu vou fazer a reforma. Aí o Paulo Guedes, você vê ele antes da eleição, é muito bom. O Paulo Guedes antes da eleição... Ele tinha solução pra tudo quanto é coisa. Você conversava com ele, ele era um gênio. Aí você fala assim, caralho, se botar esse homem agora no Ministério da Fazenda, amanhã esse país tá resolvido. Aí você pensa assim, mas não é possível. Ouve ele. Aí você vê o Haddad, assiste o Haddad. Pega o Haddad, tipo assim, 5 anos atrás, bota ele lá.
O Haddad, ele tem solução para absolutamente qualquer problema. O Haddad disputando a eleição, poucas pessoas no mundo tem aquele nível de solução de problema. Ele resolve qualquer coisa em 2 minutos. Você dá pra ele o problema do Brasil, ele te fala como é que O resolve. mercado recepcionou muito bem o Haddad. Lógico, mas você pega um cara desse, você pega o Ciro Gomes, 2 minutos ele conversando, você fala assim, eu não faço nem votar nisso não, eu dou minhas roupas, eu dou minha casa pra você invadir. Vamos morar Não tem comigo. problema. Então todo mundo tem a solução. Aí o que acontece? O cara chega, ele descobre que ele chega no Congresso Nacional, se ali dentro tem uma coisa chamada grupos de interesse. Então, tem uma galera no Brasil que tem a alíquota tributária de 3%, tem uma galera no Brasil que tem a alíquota tributária de 70%. Tá nesse nível. Eu juro pra vocês, o nível é mais ou menos esse. Do 3 pro 70, tá? A gente, por sorte, a gente tá no mercado financeiro. A gente tende mais ao 3 do que ao 70. Graças a Deus. Porque a gente tá no mercado financeiro. E o mercado financeiro tem uma galera que tá resolvendo isso aí, que eu não sei quem é. Que Galerinha, gente boa aí, né? Porque eu não tenho tamanho pra isso. E não é nem de altura que eu tô falando, que até a altura até tenho. Não, dá pra tancar. Mas o problema é realmente o tamanho do bolso. E aí o que acontece? Você assume o seu cargo ali e aí você descobre que é impossível arrumar qualquer merda. Porque você chega ali dentro, você fala assim, galera, a gente tem que colocar a galera de X setor pra pagar X% de imposto e a galera do outro setor também vai pagar o mesmo X% de imposto. Mas é foda que eu tô carregando o Brasil nas costas. Vão rir na sua cara. Aí você fala, não tem como. Então aí nunca tem jeito. Aí fica o imposto em cima do faturamento, das coisas que o Brasil deu conta de cobrar, das coisas que ele não deu conta de cobrar, ele nunca consegue, de modo que tem uma abstração tão maluca que algumas pessoas não percebem, que é o seguinte, olha que loucura. Presta atenção aqui, que loucura. Vamos. Se você pegar hoje, tá? Um cara do agro e sentar pra conversar, ele tá em depressão profunda. Depressão profunda, ele não ganha dinheiro há anos. Inclusive, saiu essa semana a notícia do que aumentou muito os casos de suicídio no agronegócio. Mas sempre teve. Agora, o ponto é o seguinte, você vai falar assim, como? Se o setor é incentivado, se o cara não tá pagando imposto, não tá pagando nada. O que esse cara foi obrigado a fazer nos últimos anos? Então ele pega aqui a vaca, aí ele tem a vaca, ele cria a vaca. Se ele pegar essa vaca e der um tiro nela ali, ó, que é da maquininha que faz assim, e ele cortar essa carne, 70% tá mais de tributo. Do Então nada. ele tem que vender a vaca viva. Se ele vender essa vaca sem, você matando essa vaca, já fodeu. Se fizer linguiça, 100%. Então não tem como. Aí você fala assim, cara, mas não é possível. Porque se ele fizer linguiça, ele gera muito mais emprego. Se ele fizer... se ele matar a vaca, ele gera muito mais emprego. É que Ninguém já- quer saber disso. Se ele fizer queijo, ele tá fudido. Mas fudido, ele vai preso. Porque aí agora vem a Anvisa, aí sei lá o que ele tá. que já Não tem como fazer queijo. IPI já... Não, imposto sobre produto Não, industrial, tanto que você vai pegar os malucos do queijo, os Só caras de- que, tipo assim, pô, tá muito bem há um tempão, teve até vinícola, toda Não uma tem estrutura. como, não tem como. Se o cara pegar, olha só, e aí ele tiver a loucura, o delírio de conseguir fazer esses 3 processos e ele botar uma fachada na loja pra rua, meu amigo, agora acabou. Acabou. Se ele começar a vender desse jeito, é loucura. E se ele assar essa porra dessa carne, dá um imposto sobre serviço, é 30%. Aí ele vai preso. Então, assim, Pagando que já- 15% de imposto. Então, o Brasil virou um negócio que é uma loucura tão grande que, assim, ó, quanto menos você faz, melhor pra você. Melhor. E aí tá na Porque estratificação. cada nova etapa de processo que você faz, ela aumentou seu risco em umas 2 vezes, sem exagero. Seu risco em umas 2 vezes e seu custo em 4. É mais ou você menos ter isso. o seu network também, né? Pô, não, tem a vaca, mas tem aquele amigo meu que tem uma batedora. Não, mas ele Manda só pra tem uma lá. batedora. Porque... Exato. E aí é os doidos, é psicopata, cara. É psicopata. O cara que você vê que ele realmente conseguiu montar um frigorífico, etc., ele não é doido, não, ele é psicopata. E o problema é que a sociedade não enxerga ele como o herói nacional que ele é. A sociedade enxerga ele ainda como criminoso. Porque ele, além de tudo, ele decidiu vender esse negócio. É uma loucura. Então, assim, é um delírio tão grande que se você só plantar soja e vender a soja, é muito melhor. Se você montar uma marca, fizer igual o óleo de soia, você Nossa. tomou É, de Você tal botar ela numa maneira... caixinha de Interessante. papel. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos
investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.